nossos cumprimentos a todos os irmãos de ideal espírita e cristão que prestigiam as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Vamos iniciar com as irradiações, que é este momento, meus irmãos, que vamos colocar os nossos melhores sentimentos para que o nosso pensamento possa visitar lares, hospitais, irmãos necessitados. Iniciamos então visitando os lares de todos os irmãos que nos acompanham, que possam as equipes espirituais realizarem o saneamento espiritual, não permitindo que deletérias, indecisões, reclamações, discórdias ganhem espaço, mas que possam a luz redentora do Mestre Jesus iluminar os corações para a harmonia e para a concórdia. Solicitamos o amparo, Pai Maior, a todos os irmãos que vivem às ruas, sem teto, sem lar. A todos aqueles irmãos que se encontram nos asilos, em orfanatos, necessitados da caridade, do carinho e do afeto. Rogamos o vosso amparo. A todos os médicos e enfermeiros profissionais da saúde que combatem na linha de frente esta pandemia, Senhor. Rogamos a vossa misericórdia para os irmãos que partiram e que estão partindo durante esta pandemia, possam ser envolvidos com a luz do vosso acolhimento. E que os irmãos que aqui permaneçam possam, Senhor, vislumbrar um futuro onde a paz e o amor é promissor, porque a vida continua, somos imortais. Rogamos assim, Senhor, por todos os irmãos necessitados de esperança e paz. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, que a luz do Divino Mestre esteja sempre em nossos corações. A nossa exposição doutrinária de hoje tem como tema Buscai e Achareis. E para este trabalho, nós vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, mais exatamente no capítulo 25. Vamos usar também o Livro dos Espíritos e também vamos usar o livro da Joana, Leis Morais da Vida, psicografada, então, pelo nosso querido Divaldo. Vamos, então, iniciar com a leitura do Evangelho. Lá, exatamente no capítulo 25, que tem como tema Busquem e vocês encontrarão. Vamos ver, então, o que Mateus nos traz lá no capítulo 7, versículos 7 a 11, a respeito desse tema. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Pois tudo aquilo que pede, recebe. E quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará ao seu filho uma pedra se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão, o Pai que está no céu dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Então, irmãos, segundo o ponto de vista terreno, este ensinamento de Jesus, buscai e achareis, é semelhante a outro ensinamento de Jesus, que também nos diz: ajuda-te que o céu te ajudará.
E esses dois ensinamentos são exatamente o princípio da lei do trabalho. E, consequentemente, é também o princípio da lei do progresso, pois que o progresso depende do trabalho, né? O progresso é fruto do trabalho. Então, irmãos, se nós analisarmos a história da humanidade, lá no seu início, há 40, 50, 1000 anos atrás, os homens, aqueles seres primitivos, eles usavam a sua inteligência somente para buscar alimentos, para construir abrigos, para se defender das tempestades, se abrigar das tempestades, ou para se defender dos inimigos. Mas os séculos foram passando, sua inteligência foi evoluindo, e o Evangelho também nos diz que Deus quis diferenciar os homens dos animais, e para isso colocou no coração do homem o desejo de melhorar-se, o desejo de procurar sempre o que era melhor para. E foi justamente assim, irmãos, foi este desejo de melhorar-se cada vez mais que levou o homem às descobertas, às invenções, às pesquisas. E a ciência também veio ajudar o homem nessas descobertas, buscando a cura para as doenças, buscando conforto, buscando bem-estar. E foi assim, irmãos, lutando, trabalhando, estudando, buscando conhecimento, que nós chegamos a esse fantástico progresso que nós temos hoje, né? Tudo isso é justamente o esforço, se deve ao esforço do próprio homem. Então, o Evangelho nos diz ainda que, devido ao princípio de que o homem precisa evoluir sempre, os espíritos não o poupam do trabalho e nem trazem descobertas ou invenções já prontas. Mas ele nos traz um outro ensinamento, o Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, Deus não dispensa a participação do homem, mas também nunca o abandona, né? Nunca nos abandona. E ele nos diz também que ele está sempre do nosso lado, fortalecendo o bom ânimo, para que possamos, então, levar a termo os nossos empreendimentos. E ainda, ele sempre está ao nosso lado, nos inspirando as ideias para que possamos resolver adequadamente os problemas que nos surgem, né, irmãos? Lá no livro, irmãos, da Joana, As Leis Morais, deixa eu ver qual é lá no capítulo 3, onde a Joana fala sobre a lei do trabalho, que ela diz assim: o trabalho ao lado da oração é o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis, com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Vejam bem, irmãos, Joana coloca o trabalho e a oração no mesmo patamar. O trabalho e a oração têm a mesma importância, a mesma eficácia para, vejam bem, para nos proteger contra o mal, para corrigir as nossas imperfeições, disciplinar a nossa vontade e conquistar valores. Enfim,
para o nosso progresso intelectual e moral. Então, vejam só qual é a chave, qual é o segredo que Joana nos traz para o nosso progresso. Oração e trabalho. Então, ali nós temos os dois princípios que Joana nos coloca para vencermos as nossas dificuldades. Mas, vejam bem, será que nós conseguiríamos, irmãos, apenas numa encarnação, conseguir todo esse progresso? Será que se nós vivêssemos uma só vida, se as almas retornassem para o plano espiritual e não voltassem mais para a Terra, será que nós íamos conseguir todo esse progresso que nós temos hoje? Certamente que não, né, irmãos? Porque a humanidade, ela estaria sempre se renovando somente com espíritos ainda primitivos, né? Que teriam que aprender tudo novamente, começar sempre da estaca zero, aprender a fazer tudo de novo. Então, irmãos, se isso realmente acontecesse, né? Se nós não voltaríamos mais, não reencarnaríamos mais, provavelmente nós ainda estaríamos, a humanidade, né, ainda estaria na era da pedra, né? Somente buscando alimentos, ou quem sabe construindo algumas ferramentas rudimentares a partir da pedra lascada, né, que é a famosa era da pedra lascada, não é verdade? Como nós fazíamos quando éramos assim primitivos. O livro dos Espíritos, ele nos diz: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, mas com todas as condições para se desenvolverem. E é justamente, irmãos, através das sucessivas encarnações que o espírito vai evoluindo, intelectualmente e moralmente também. Geralmente, o progresso intelectual, ele chega antes do progresso moral. Vejam bem. Agora, o progresso moral, normalmente, ele chega, digamos assim, muito tempo depois. Vai depender, na verdade, do esforço de cada um de nós. Mas o progresso intelectual sempre chega primeiro. E se nós observarmos atentamente a nossa sociedade, nós poderemos comprovar isso. Quantos irmãos nossos, né, muito desenvolvidos intelectualmente, muito inteligentes, muito, enfim, com muito conhecimento, e o que nós observamos? Muito pouco evoluídos moralmente, né, irmãos? Então, o progresso intelectual vem primeiro, depois vem o progresso moral. Isso não acontece logo, vai depender do esforço de cada um de nós, tanto que muitos irmãos nossos ainda estão bem aquém desse progresso moral, não é, queridos irmãos? E ele nos diz mais, ele nos diz ainda, veja bem, ele nos diz ainda que é por meio do progresso intelectual que o homem aprende a discernir o bem do mal e também aprende a fazer escolhas. E mais, o desenvolvimento da inteligência amplia o livre-arbítrio e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. E foi assim, irmãos, com esforço, com trabalho, que a humanidade foi, então, lenta e gradativamente passando da barbárie para a civilização. Pois o progresso, ele não acontece de uma só vez. Ele acontece de forma lenta e gradativa. Tudo na natureza
acontece dessa maneira. A natureza não dá saltos. Tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Por exemplo, se nós observarmos o ser humano, ele não passa rapidamente, automaticamente, da infância para a maturidade. Nós nunca vimos nenhuma criança nascer hoje, amanhã estar falando, a semana que vem estar na escola e assim por diante. Esse processo da infância até a maturidade vai levar 50, 60 anos ou mais. É um processo que acontece lento e gradativo, passo a passo, nós vamos adquirindo, nós vamos construindo esse nosso progresso. E tudo na natureza funciona dessa maneira, porque a natureza não dá saltos. Com os animais, com os vegetais, tudo na natureza acontece dessa maneira, né? Os vegetais da mesma forma, nós não plantamos uma semente hoje e amanhã já temos um arbusto enorme ali, né? Ou uma árvore frutífera já com frutos. Não, tudo tem o seu tempo certo. E é assim que acontece tudo na natureza. Lento e gradativo, mas sempre prosseguindo. Falando ainda no trabalho, irmãos, aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu ver, no Livro dos Espíritos, lá na questão 674, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos nos respondem: o trabalho é uma lei natural. Por isso, mesmo é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, vejamos, o homem moderno, ele trabalha cada vez mais, porque cada vez mais também aumentam as suas necessidades. À medida que surgem novas tecnologias, novas invenções, também surgem novas necessidades, não é isso? Esse momento que nós estamos vivendo nos mostra isso perfeitamente, né, irmãos? Quantos de nós, com essa nova forma de trabalho, trabalhando em casa, tivemos que comprar um computador mais moderno, tivemos que comprar um celular mais moderno. Então, a cada nova tecnologia, a cada nova invenção, também o homem necessita de adquirir esses novos objetos para o seu trabalho, ou enfim, para o seu lazer, e isso acarreta novas necessidades e mais trabalho, consequentemente. Ainda, irmãos, no nosso Livro dos Espíritos, na questão seguinte, na 675, Kardec pergunta novamente: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, não é apenas aquelas ocupações de ordem material que são trabalho, né, irmãos? Também as ocupações de ordem intelectual. Por exemplo, a arte, a música, a religião, a ciência, enfim, todas essas formas de trabalho que nós vamos utilizar muito mais a inteligência, também são formas úteis de trabalho. E ainda, aqui tem uma questão bem interessante também que vale a pena nós lermos, que está no nosso Evangelho. Ele diz assim, ó: o trabalho é indispensável ao homem não apenas porque é um meio de conservação do corpo, mas, sobretudo, de aperfeiçoamento da inteligência e da alma. Então, mais uma vez, o Evangelho nos lembra da importância do trabalho, não apenas para o sustento, para manter o nosso corpo físico com todas as suas necessidades, mas, sobretudo, aperfeiçoamento, vejam bem, da inteligência e da alma. Então, irmãos,
Paralelo a este ensinamento de Jesus, buscai e achareis, ele nos traz um outro ensinamento que também vai fazer parte da lei do trabalho e do progresso, que nos diz: pedi e recebereis. Porque todos os que pedem, recebem, e os que buscam, acham. Mas pedir o que, irmãos? O que será que nós podemos pedir? Será que nós podemos pedir qualquer coisa e vamos ser atendidos? Será que nós vamos pedir benesses, do tipo assim, ganhar na loteria, ganhar um bom salário, um emprego numa multinacional famosa? Será que é isso que o Evangelho estava falando, irmãos? Certamente, irmãos, que nós devemos e podemos almejar sempre o melhor. Afinal, nós viemos na Terra, nós não viemos, quero dizer, na Terra para passar fome, para morar embaixo da ponte, ou para passar misérias, para viver na miséria. Não. Nós viemos na Terra, irmãos, para vencer. Porém, esta vitória que diz respeito às coisas materiais, elas só serão alcançadas com o nosso esforço, com o nosso trabalho. É uma vitória exclusivamente que pertence ao nosso esforço. Porque quando Jesus estava falando, ele não, dessas coisas, ele não estava falando das coisas materiais, queridos irmãos. As conquistas materiais, irmãos, elas são sempre, sempre o resultado do nosso trabalho. Tá? Vejamos. E para que nós consigamos fazer essas conquistas, adquirir essas comodidades que nós merecemos, sim, esse conforto todo, esse bem-estar, o que nós precisamos? Bom, em primeiro, Deus nos deu a inteligência. Então, é a partir da inteligência que nós vamos buscar todas essas condições. Mas então, se nós não podemos, quer dizer, se nós não seremos atendidos, digamos assim, quando pedirmos para ganhar na loteria ou outras benesses, o que será que nós podemos pedir então, irmãos? Vamos ver o que o Evangelho nos diz. O Evangelho nos diz que o que nós podemos e devemos pedir, sim, é que Deus nos fortaleça para que tenhamos o suporte necessário para buscar o que nós precisamos, através da qualificação profissional, através de cursos, através da capacitação, enfim. Nós vamos buscar a capacitação necessária para, então, conquistarmos esses bens materiais. Ele nos diz ainda: essas palavras de Jesus, pedi e recebereis, significa que devemos pedir luz para iluminar o nosso caminho. Então, aqui estão as verdadeiras coisas que nós devemos e podemos pedir para Jesus. Ou seja, luz para iluminar o nosso caminho, e ela nos será dada. Nós podemos pedir força para resistir ao mal, e a receberemos. Pedir assistência aos bons espíritos, e eles nos acompanharão. Pedir forças para não sucumbir diante das dificuldades. Pedir paciência, resignação, diante das provas da doença, diante das vicissitudes. Esses são os verdadeiros pedidos que nós podemos e devemos fazer. E tenhamos a certeza
que nós receberemos, sim, essa força, essa luz, essa paciência, essa resignação, enfim, tudo isso que nós estamos pedindo para Jesus. Mas, irmãos, também tem uma maneira de pedir, né? Será que nós vamos pedir assim de qualquer jeito, fazendo barganhas ou sei lá eu que outra maneira? Não, queridos irmãos. Também tem uma maneira de pedirmos isso. E qual será essa maneira? Como é que nós devemos pedir para alcançar tudo isso que nós precisamos e que nós desejamos? Nós devemos pedir, irmãos, com humildade, com sinceridade, irmãos, com fé, com confiança, com a certeza que o nosso Pai nunca nos abandona e que Ele vai nos atender nesses pedidos, irmãos. Então, irmãos, de uma coisa tenhamos a certeza: tudo aquilo que nós formos solicitar, todos os benefícios que nós formos solicitar ao nosso Pai Criador, ou a Jesus, nosso Mestre, é sempre necessário a nossa participação, o nosso esforço. E ainda, queridos irmãos, lá no livro, deixa eu ver aqui, lá no livro As Leis Morais da Vida, do Rodolfo Calegari, no último parágrafo do capítulo que ele fala na Lei do Trabalho, ele nos diz assim: oremos confiantes e trabalhemos perseverantes. Assim procedendo, sempre acharemos quem nos estenda mãos amigas e todas as portas abrir-se-nos-ão, pois não há obstáculos que não sejam removidos ante o empenho de uma vontade inquebrantável, aliada a uma fé viva e operante. E assim, então, queridos irmãos, para encerrar as nossas reflexões desta tarde, nós vamos ler um poema que está no livro Antologia dos Imortais. Esse livro é psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. O nome do poema é A Vitória, e ela é do espírito Casimiro Cunha, psicografado pelo Chico. Então, o poema nos diz: pedes mapas e instruções para o caminho trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas montes espinhosos no desejo de avançar. Há pedras cerrando a frente? A mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível, da cabeça ao calcanhar. Mas todo enfado se extingue. A fórmula é trabalhar. Lamentos, incompreensões, no seio do próprio lar. Toda mágoa foge e cessa. O recurso é trabalhar. Dizes notar tentações na ideia, no chão e no ar, mas hoje pode ser livre. A defesa é trabalhar. Um grande abraço a todos, queridos irmãos, e que Deus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Queridos companheiros e irmãos em Cristo, que possamos nessa noite recolher todos esses ensinamentos da exposição que aqui decorreu, levando para os lares o aconchego da esperança e da paz, levando para os lares a força da fé, a coragem moral que necessitamos para combater as nossas más tendências. Obrigado, Senhor. Que todos os irmãos sintam-se contemplados e beneficiados com o vosso amor, com a vossa providência divina.
Que assim seja.